Eugenia, a cultura da morte. Olá, sou o pastor Israel. Hoje eu quero falar sobre eugenia. O que é eugenia e por que ela é chamada de cultura da morte? Bom, eugenia, vamos começar aqui. Eugenia é um termo que veio do grego que significa bem-nascido, ok? É um movimento que busca trazer aí, tirar as ervas daninhas da sociedade, ervas daninhas entre aspas, né? Significa o quê? Eliminar um pouco da população, né? Com diversos propósitos, talvez para sobrar mais alimento, para não poluir tanta terra, né? Tem muitas desculpas aí para matar as pessoas, né? É uma das formas que a elite mundial, né, que a nova ordem mundial está querendo estabelecer, né, é redução populacional. E uma das formas de redução populacional é a eugenia. Só que eu quero explicar para você o que é eugenia no sentido mais profundo, ok? Já vai aproveitando enquanto eu vou começar aqui a esclarecer para você o que significa isso. Já curte o vídeo, já se inscreve se você não é inscrito, né? Compartilha para que outras pessoas também venham entender o que é essa cultura da morte que existe hoje em dia, tá? Existe hoje em dia. Não é coisa do passado, não. Não é coisa só do nazismo, não. O nazismo também entra. Vou falar onde que entra o nazismo nessa história, tá? E hoje em dia existe o nazismo moderno, ok? Vamos lá. Eugenia. Qual que é o objetivo? Melhorar a raça humana, teoricamente. Que reivindica melhorar as características de genética da população, né, através de mistura seletiva de pessoas, esterilização obrigatória daqueles que não são muito queridos, os débeis, os deficientes, os negros, os pobres, né? Ou seja, como eu falei, tirar as ervas daninhas da sociedade, eliminar um pouco da população. Onde que começou isso? Ele começou através do senhor Sir Francis Galton. Sir Francis Galton. Quando? Em 1880, no século retrasado, né? Século XIX, né? A ideia desse Francis Galton aí, que criou esse termo eugenia, o que ele queria? Ele era parente do Charles Darwin. Conhece Charles Darwin? Que criou a teoria da evolução. Então, parente dele, né, primo, que Darwin criou a teoria da seleção natural. Então ele falou assim, eu acho que isso aí se aplica também nos seres humanos, né? Então qual que era o projeto dele? O projeto dele pretendia comprovar que a capacidade intelectual era hereditária, ou seja, passava de pai para filho, de filho para, né, o neto e assim vai. E assim ele criou a seguinte teoria na cabeça dele, justificando que é a exclusão dos negros, dos imigrantes, dos deficientes, todo tipo. Esse Galton, ele acreditava que se você conseguisse encontrar uma maneira de quantificar, né, essa hereditariedade, ele poderia produzir humanos melhores, né, que a gente faz com gado, com planta, né, faz ali geneticamente, né. Esse é uma nova maneira de reproduzir, né, fazer a humanidade evoluir. Assim ele pensava, né. Lá em Nova York, né, tem um lugar chamado Cold Spring Harbor. É um laboratório de investigação genética que foi fundado em 1890, um pouquinho depois do Charles Darwin publicar a teoria da evolução. E lá fala assim, tem escrito bem na entrada: entre o final do século XIX e o começo do século XX, se um humano era considerado indigno, né, de transmitir a sua hereditariedade para gerações futuras, ele era esterilizado contra a sua vontade. Lá na Califórnia, né, é o terceiro estado americano que aprovou uma lei de esterilização. E lá liderou, né, 80% das esterilizações dos Estados Unidos foi feito lá na Califórnia. E onde que o Hitler entra nessa história? Muita gente acha que a palavra eugenia, né, vem do nazismo, né, do Holocausto, lá que ele queria criar aquela raça ariana, queria criar aquela raça pura, né, dos nazistas lá, né, achou que era eles que inventaram isso aí, mas não, eles simplesmente se apropriaram da ideia. Os cientistas americanos já tinham essa ideia já aprimorada, e o nazismo só
aproveitou a ideia e pôs em prática de maneira mais cruel, né, do que já é cruel, né, essa questão de eugenia. Então ele aprendeu com os Estados Unidos. Só que como Hitler expôs tudo isso sobre a questão da eugenia, antes a eugenia todo falava normal, ninguém ligava para essa questão, né? Quando o Hitler fez aquilo, né, expôs para o mundo toda essa questão eugênica, aí o povo ficou mais constrangido com essa questão aí de falar, eu sou eugenista, eu quero evoluir a humanidade através da eugenia, né? O cientista começou a ficar com medo de falar isso aí porque ia pegar mal, né? Ia comparar ele ali com Hitler, com o nazismo, então começaram a abafar essa questão aí. Só que o número de esterilização só começou a diminuir depois da guerra lá contra os nazistas, né? Por causa dessa indignação aí contra o Hitler, né? Mas desde 1909, começo do século passado, até 1963, foram feitas cerca de 20 mil esterilizações só na Califórnia. Só na Califórnia. Né? E no Brasil, tinha isso? Tinha. No começo do século passado, no Rio de Janeiro, tinha uma ideia assim, que os negros, era culpa dos negros, a questão aí das doenças que vinham, as epidemias, era culpa dos negros, tinham sido libertos ali depois de abolir a escravatura, então era culpa deles, então tinha que eliminar. Então, uma parte da elite ali começou a falar, vamos fazer uma higiene social, né? Então, higiene, saneamento, né? E eugenia andava muito próximo ali naquela época, né? Era um processo que o país estava passando e o povo estava colocando essas coisas na cabeça. Mas quem colocou isso na cabeça dos brasileiros, né? Renato Kell. Quem que é Renato Kell? Ele é considerado o pai da eugenia no Brasil, né? A CNBB publicou um documento oficial onde ela chama a eugenia moderna de cultura da morte. Ela falou assim, os autores da cultura da morte, né, que é o de Renato Kell, traçaram a sua primeira estratégia no Brasil em 1952, né, através do que? Da iniciativa de quem? John Rockefeller, terceiro. Ele veio e traçou uma estratégia. Que era essa estratégia? Era disponibilizar em escala mundial serviços de planejamento familiar, legalização do aborto, né? Palavras mais bonitas do que eugenia, né? E aí quem que estava trazendo isso para o Brasil? Rockefeller, esse Renato Kell, né? E quem que estava apoiando? Um monte de gente ali apoiando ali, os intelectuais da época. E sabe quem que é o nome mais que me surpreendeu? Monteiro Lobato. Do Sítio de Pica-Pau Amarelo. Ele mesmo, ele apoiava essa questão aí de eugenia. Ele escreveu um livro, o nome do título do livro, Presidente Negro. Qual que era essa história do Presidente Negro? O Presidente Negro, né, ele era muito esclarecido, intelectual. O que ele resolveu fazer? Acabar com os negros do país. Veja como ele era racista e como ele era eugenista. Né? E olha só o que ele falou. Que ele escreveu para o Renato Kell. Olha o que Monteiro Lobato escreveu. Ele falou, Renato, tu és, abre aspas, né? Renato, tu és o pai da eugenia no Brasil. A ti eu devia dedicar o meu choque. Grito de guerra pró-eugenia. Vejo que errei não te pondo lá no frontispício. Mas perdoai a este estrupiado amigo. Precisamos lançar, vulgarizar estas ideias. A humanidade precisa de uma só coisa. Poda. É como a vinha. Viu que coisa que ele escrevia? Isso é assustador, né? Pensar que Monteiro Lobato pensava dessa maneira. E como que eles faziam a eugenia? Né? Segregação dos deficientes, esterilização dos anormais, dos criminosos, regulamentação do casamento com exame pré-nupcial obrigatório para, né, controlar aí quem ia nascer, quem podia nascer, quem não podia. Educação eugênica obrigatória nas escolas, testes mentais nas crianças, né, menor de 14 anos, para saber qual que merecia se reproduzir ou não. Exames que assegurasse divórcio caso comprovado defeitos hereditários em uma família. São essas coisas que estavam na cabeça do Renato Kell para colocar no nosso país, né? E o que eles fizeram? Em 1910, nos Estados Unidos, era normal, eugenia era normal lá,
né? Tinha concurso de família, qual que eram as famílias mais aptas, que nem aqueles concursos de gado, né? Só que era com pessoas, né? E ainda ganhava uma plaquinha. Eu tenho uma bela herança pro que ganhasse. Né? Era uma coisa bárbara, né? Em 1927, né, foi emitida uma decisão constitucional de esterilização por eugenia nos Estados Unidos. O caso mais famoso que apareceu foi o quê? O caso Buck versus Bell. Né? Quem que é? Carrie Buck era uma jovem, ela tinha problema mental, né? A sua mãe também tinha problema mental. Né? Então o superintendente lá da Suprema Corte, ele queria impedir que ela tivesse filhos. Né? O caso chegou lá na Suprema Corte e ganhou, né, na votação lá para esterilizar ela. E olha só o que ele disse na época. É melhor para todo mundo, abre aspas, é melhor para todo mundo, em vez de esperar para executar os descendentes, esperar para executar os descendentes degenerados por algum crime, ou deixar que morram de fome por causa da imbecilidade, a sociedade possa prevenir aqueles que são manifestadamente inaptos de se reproduzirem. O princípio que sustenta a vacinação obrigatória é suficiente amplo para cobrir o corte das trompas de Falópio. Aí ele termina. 3 gerações de imbecis são suficientes. Olha as palavras daquela época, desse juiz. Né? 3 gerações de imbecis são suficientes. Ou seja, ele esterilizou a mulher para que ela não tivesse mais filhos. Um pensamento racista e eugenista na época, mas hoje em dia ainda existe? Existe. Existe ainda hoje. Na Inglaterra, a eugenia permanece sendo estudada, né? Tem um instituto lá com o nome do criador do termo, Galton Institute. Tá lá. Instituto Galton, né? Galton Institute. O Instituto Galton é uma sociedade sem fins lucrativos, né? Recebe dinheiro de governo para promover a hereditariedade humana e facilitar o debate e informações sobre questões éticas sobre a eugenia. O que tem de ético nisso? Misericórdia. Hoje, a eugenia apenas mudou de nome. Ficou disfarçada aí, né? Política de redução de danos, planejamento familiar, né? Aborto. Agora, a eugenia está forte nas ideias de aborto, serviços de aborto. Né? Coloca o aborto como sendo um direito, a pílula do dia seguinte, várias propagandas aí que desestimulam as pessoas a ter filhos. Você pode ver que antigamente as pessoas tinham mais filhos. Meus pais tiveram mais filhos, né? Meus avós tiveram mais filhos. Hoje a tendência é ter menos filhos, porque já está isso implantado na cabeça das pessoas. A propaganda anti-multiplicação da humanidade tem isso que é diminuir a humanidade. Essa é a questão. O incentivo também da moralidade, da imoralidade, né? Na verdade não é incentivo, é a alteração da moralidade de relação sexual, incentivando a homoafetividade, né? É mais fácil adotar, que aí não reproduz, né? Quem que é o maior apoiador e maior patrocinador da eugenia no mundo? Bill Gates. Ele sempre está ali falando a respeito, querendo reduzir a população, né? Ele falou em 2018, ano retrasado, que lamenta o crescimento da população, que está aumentando nos países em desenvolvimento. Ele falou também que para diminuir o crescimento populacional na África tinha que ter ferramentas de saúde reprodutiva. No Fórum Econômico ele falou que os maiores recursos de ferramentas modernas de contracepção estão disponíveis. O Bill Gates ele já falou, né, que quer reduzir a população, mas com certeza ele vai fazer essa redução controlada eugenicamente, para que ele não seja incluído nessa redução, né? Porque ele quer reduzir a população, mas quer reduzir dos pobres, dos deficientes, daquele. Agora eles lá da elite não, eles não precisam, né? A fundação deles, a Fundação Bill e Melinda Gates, eles são os maiores financiadores de organizações pró-aborto, financiando pílulas de aborto em todo o mundo. Tem até uma empresa chamada DKT International, uma ONG, que distribui pílulas de aborto para todo quanto é canto do mundo, até ilegalmente. A fundação do Bill também
também financia a ONG Planned Parenthood, que comete 40% de todos os abortos dos Estados Unidos, né? Então, ele quer, né, reduzir a população, usa aborto, vacina e outras coisas mais, né, que nós, né, temos simplesmente que aceitar. Não, negativo. Isso é a cultura da morte, porque vai implantando isso na nossa mente, cultura da morte. Ah, não tem nada a ver abortar, né? Então vamos aí ficar atentos. Então a cultura da morte é isso aí. É introduzir aborto, planejamento familiar, essas coisas que vêm aí, né, a incentivar a homoafetividade, essas coisas que vêm para reduzir a população, né, pelas beiradas, eugenicamente, né? Tudo que está aí, você pode ver que são eugenistas, racistas, eugenistas que discriminam negros, pobres, pessoas com deficiência. Porque você é fazer aborto, quem que faz aborto? É pobre. Quem faz aborto? É negros, pessoas que não têm condições. Agora você vai ver os ricos, os famosos, né? Muito dificilmente você vai ver um fazendo aborto. Faz aborto quem fica só. As clínicas de aborto ficam lá perto dos bairros pobres, não fica nos bairros ricos. Por quê? Porque é esse que eles querem diminuir do mundo, né? E nós temos que ficar atentos a isso aí, não ficar aceitando as coisas como se tudo fosse normal. Vamos lutar contra e orar, né? Buscar em Deus que Ele tenha misericórdia de nós e que venha ficar guardado aí dessa elite mundial que quer reduzir a população. E tem outros planos deles, né? Mas a eugenia é um. Então vamos ficar atentos. Curte aí o canal, compartilha, curte o vídeo, para que outras pessoas também sejam informadas aí. O que é essas questões? Eu vou estar compartilhando aí mais coisas sobre outros assuntos, sobre assuntos referentes a isso aí, ok? Comenta aí se você concorda comigo, se você gostou, tá bom? Ajuda aí a gente a crescer, ajuda a gente aí a levar essa informação mais longe, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.